Tiago 1, versículos 19 a 27, diz assim: a prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Irmãos, o texto que acabamos de ouvir é realmente conhecido de todos nós e de uma clareza impressionante as palavras de Tiago, quando ele nos mostra o grande significado de ouvir a palavra e praticá-la. Ouvir simplesmente, irmãos, não nos conduzirá a lugar nenhum. Eu fiquei essa semana lendo, relendo esse texto, fiz algumas pesquisas no Google, fiz outras em livros de filosofia, não no sentido de demonstrar conhecimento, mas no sentido de um determinado ponto aqui do nosso estudo, trazemos mais clareza para uma palavra que nós denominamos de atributos. Às vezes nos passa muito despercebido em determinados termos, buscamos às vezes no dicionário o seu significado, mas mesmo o dicionário muitas vezes não é daquela competência que pensamos encontrar ali o verdadeiro significado de determinadas expressões, especialmente no campo espiritual, no campo da palavra de Deus. Há muito mais recurso, muito mais extensão naquilo que nós achamos que Aurélio está trazendo para nós o significado. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Estas palavras, irmãos e irmãs, ou semelhantes a estas palavras, é muito comum ouvirmos no final de um estudo bíblico, ou mesmo por ocasião de um sermão. A diferença dessa expressão, dessa advertência, é que muitas vezes poucos meditam seriamente no conteúdo destas palavras. São mais que um simples estímulo ou encorajamento. Muito mais do que isso. É uma séria advertência. É uma advertência, amados, que difere da advertência pastoral, difere da advertência paternal, um pai para o filho, e difere também da pedagogia, como neste momento nós estamos usando a palavra de forma pedagógica. A palavra de Deus, ela não tem origem na inspiração do homem. Já começa por aí, amados. A palavra de Deus é o princípio de todas as coisas. Ela não tem inspiração no homem.
Por mais que eu tente rebuscar minhas palavras, por mais que eu tente vasculhar os dicionários, as fontes de informação, jamais eu traria o verdadeiro significado, jamais as minhas palavras trariam no seu bojo o poder que emana da palavra de Deus. Essa advertência não advém de uma exortação pastoral, não advém de uma aula de estudo e não advém de um pai para um filho e por aí vai. Ela se origina do próprio Deus. E para o melhor entendimento, amados, de toda a criação do mundo, somente a nós, homem, genericamente falando, homem e mulher, Deus deu a comunicação de forma audível pela palavra. Contudo, ainda que a nossa palavra seja idêntica na expressão, difere muito daquela que se origina da boca de Deus. É para pensarmos, irmãos. É para pensarmos a diferença, a enorme diferença que existe entre a nossa palavra e a palavra de Deus. A do homem, amados irmãos e irmãs, ela gera desconfiança, ela gera incertezas, porque ela não tem a santidade, o atributo que vem de Deus. A palavra de Deus é a fonte da maior revelação dada ao gênero humano. É o próprio Deus, na sua essência, se manifestando a nós. Amável, perdoador, bondoso, benigno, complacente, absolutamente generoso em qualquer situação. Poderíamos ir embora, amados, porque aqui já está o relato simples, sucinto, condensado do que é a palavra de Deus. Por outro lado, esta mesma palavra se nos revela como faca de dois gumes, viva, eficaz, discerne pensamentos. Eu posso entrar no pensamento de algum irmão que aqui está, ou vice-versa, jamais. É por essa razão que eu acredito que a força da palavra está naquilo que nós expressamos e o maligno toma conhecimento, porque o maligno não entra na minha memória, ele não tem esse poder, só a onisciência, atributo de Deus. Noutras palavras, absolutamente tudo está descoberto e totalmente às claras diante daquele que deveremos prestar contas, Jesus, o sumo sacerdote. Deuteronômio 32:9 diz assim: vede agora que eu sou Deus, eu somente, e mais nenhum Deus, com letra minúscula, e mais nenhum Deus além de mim. Mato e faço viver, firo e saro, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Irmãos, é uma advertência muito séria. Dá-se uma impressão de que Deus é rigoroso, e sim, mas Ele é sobretudo justo, porque Ele está nos mostrando no início da palavra: pratique a minha palavra, não se torne apenas ouvinte e negligente, mas praticante. É uma palavra poderosa, a palavra de Deus, e ela traduz com clareza e com exatidão o que Ele quer de todos nós. É comum a gente ouvir nas rodas sociais, nas nossas amizades, no nosso dia a dia, alguém que atribua poder à palavra humana, relacionando essa palavra a plantas, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, símbolos, coelhinho da chapéu, ferradura na porta, cartas, símbolos, benzedores, crendices infundadas.
crendices infundadas. Não faz sentido. O que nós não devemos é subestimar o poder sobrenatural da palavra de Deus. Este sim merece a nossa atenção, o nosso respeito e o nosso temor. E jamais duvidar da importância que há nas nossas palavras em oração. O que nós presenciamos no mundo de hoje é comum todos os pastores, é comum todos os guias, os mestres e professores de classe dominical expressar: o culto de oração na minha igreja é um fracasso. Nós não fugimos a essa diferença. Não há, na verdade, pela maioria, desculpe, irmãos, a minha franqueza, mas não há pela maioria de todos nós um certo raciocínio de que a oração é a forma que nós temos de conversar publicamente, espiritualmente, mas na completa convicção de que Ele está do nosso lado, é através da oração. Claro, você pode dizer: eu oro em minha casa, tudo bem, que continue assim. Eu oro no meu serviço, também. Mas, irmãos, será que uma vez ou outra não podemos comparecer no templo, junto com os irmãos? A Bíblia fala: tão bom que os irmãos vivam em união. E por que unimos somente nos domingos? Desculpe, irmãos, essa franqueza, eu não quero ser inimigo de vocês. Eu estou tentando clarear a mente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amados, esmiuçar mais claramente essa advertência em 30 minutos, 40 minutos, é tarefa quase impossível. Contudo, eu acredito piamente que uma centelha a mais em nosso crescimento, esse modesto estudo trará para o nosso crescimento. Façamos uma pergunta a nós mesmos individualmente. É o que vou fazer, fazendo a mim. Tenho consciência de como a palavra de Deus é importante em minha vida cristã? Pensemos. É pela palavra de Deus que eu tenho conhecimento da salvação? Pensemos. Conhecimento dos propósitos de Deus para mim? Pensemos. Eu tenho o mínimo conhecimento dos seus atributos? Essa palavra atributo, irmãos, ela me preocupou muito durante essa semana e eu busquei algum significado. Eu recorri primeiramente ao nosso dicionário. O dicionário diz vagamente assim: atributo é algo próprio de um ser, ou seja, aptidão, capacidade, dom, habilidade e inteligência. Clareando um pouquinho mais da minha própria razão, é algo inato, algo que pertence ao ser desde o seu nascimento, pelo dicionário. Busquei na filosofia, não sou filósofo, mas busquei no Google pela filosofia. É o que os padres mais conhecem. Os meus parentes que são padres dão um show em filosofia, mas não conhecem essas coisas. A filosofia diz ser algo que se origina da mente, sem qualquer mescla, sem qualquer ajuda, auxílio da experiência, nem influência da imaginação criadora. Nenhuma dessas duas fontes, a meu ver, colocaram os verdadeiros atributos de Deus como a Bíblia nos ensina, nos apresenta. Nós entendemos que os atributos de Deus são grandes. Do seu amor incomparável, temos consciência ou conhecimento. Do seu poder, temos consciência ou conhecimento. Da sua eternidade, temos conhecimento.
Eternidade é algo, amados, que nunca acaba. Preste atenção, algo que nunca acaba. É interessante notar que aquela passagem com Eliseu, quando ele faz o óleo, ele dá o óleo para aquela viúva, ele mandou buscar todas as botijas que ela tinha. A Bíblia não fala que o óleo acabou. Ele pergunta: você não tem mais vasilhas? Não. E o óleo parou. Mas o óleo não acabou. Olha como que os atributos de Deus não se distancia de passagem que nos passa de forma obscura. Algo que nunca acaba. O seu atributo imortal. Eu sou chamado de imortal, né, pastor? Pelo fato de participar de uma academia de letras. Mas que imortalidade boba, careta, chula é essa? Ninguém é imortal. Mesmo as nossas boas obras, no final de algum tempo, são esquecidas. Às vezes até criticadas. Só para vocês terem ideia, o hino nacional brasileiro, na letra de Osório Duque Estrada, na ocasião foi um sucesso. No nosso tempo, recentemente, alguém criticou que ela era uma mensagem muito insignificante. Mas esse alguém que criticou esqueceu que Osório Duque Estrada faz menção àquela poesia de Gonçalves Dias, ou o trecho dela, e ela arrepia o nosso pelo quando estamos diante de uma solenidade pública e o hino nacional é cantado. Aquele que tem o estilo ou instinto de patriota, ele põe a mão no peito com sentido e o seu pelo realmente oriça, porque ele sente uma emoção que vem de dentro para fora. Nós temos consciência que Deus é onisciente. Nós temos consciência que Deus é sabedor de todas as coisas. Nós temos consciência de que Ele é onipresente, Ele está aqui entre nós. Está em todo lugar, amados, e muitos outros atributos que o dicionário e a filosofia não nos mostra, mas a palavra de Deus nos mostra com toda clarividência. Ouça a minha palavra, mas sejam sobretudo praticantes da mesma. Irmãos e irmãs, o meu estudo é diferente do pastor, porque eu vou empolgando e fico fazendo um sermãozinho, mas vocês me desculpem essa minha franqueza, porque eu fico querendo passar para os irmãos, com toda vontade mesmo, é aquele sentimento que está emanando do meu coração, porque eu estou diante de um Deus, não é um ídolo, é um Deus com letra minúscula, o que está lá fora, mas o meu é com a inicial maiúscula, porque é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que subsistem e que já existiram, porque Ele é onisciente, onipresente, imutável, e tudo mais já foi falado, não vou repetir. Deus possui, amados, um brilho próprio que circunda todo o seu ser, e por isso é dado a Ele toda a honra e toda a glória. Daí a grande necessidade, quando estamos à frente de um trabalho, de um louvor, ao cantar um hino, não cante com a vaidade, amados, porque você não vai atingir lugar nenhum. A glória tem que ser dada a Deus. Eu tenho que fazer o meu talento, o meu dom, eu tenho que expor o meu talento, o meu dom, para que seja edificado toda a comunidade, não somente a mim. É o mesmo caso das letras, das palavras, da linguagem, me fugiu, língua estranha. Eu não condeno, foi um fenômeno, tenho que aceitar e aceito. Mas a língua estranha, se não tiver quem traduza, edifica só quem está falando. Porque no íntimo dele ele fala aquilo que eu não estou entendendo, mas ele está entendendo. Assim eu espero e assim eu penso. Portanto, ele se edifica. Mas eu pergunto, quem vai se edificar com palavra que não tem entendido patavina daquilo? Às vezes a nossa linguagem pura e cristalina, partindo do nosso vocabulário normal. Muitos já não entendem se você ficar rebuscando a sua palavra. Você imagina então uma língua que nem tem conhecimento de onde ela vai surgir. Amados, como alguma coisa é natural, como alguma coisa como fenômenos, nós admiramos a queda de um meteoro, uma eclipse solar ou lunar, uma erupção vulcânica, tempestades de toda forma,
terremotos e outros mais, e ficamos admirados. Para ilustrar, em 1969, o presidente Kennedy colocou, como ele prometeu, lá nos anos 50, quando o russo atingiu com aquela cápsula o Yuri Gagarin, o americano ficou decepcionado, ficou derrotado. O Kennedy foi para o Jardim da Casa Branca e prometeu que em 10 anos colocaria o homem na Lua. Cumpriu o seu objetivo. Em 69, ele colocou o homem na Lua. E falou que aquele dia era o maior acontecimento que o mundo já viu, a conquista da Lua. Irmãos, como que ele está enganado? O maior fenômeno, o maior acontecimento de todos os tempos foi quando Deus, na pessoa de Jesus, o próprio Deus, nasceu neste mundo e habitou entre nós. Esse, sem dúvida nenhuma, é o maior acontecimento de todos os tempos. E não haverá outro mais superior. Porque o próprio Deus, dono por natureza própria, por ser imanente, por ser inato do seu próprio ser, nos mostra os seus atributos. Esse Deus poderosíssimo, que não podemos brincar com ele porque ele é justo, habitou entre nós. Esse foi o maior milagre, o maior fenômeno. E muitas vezes, irmãos, todos nós, sem exceção, não paramos para pensar, meditar e dar glórias a Deus, visto o que é mais importante, que é o cristão, nós cristãos, temos uma espécie de coparticipação diária com esse fenômeno e não o percebemos, como através da nossa oração. A grandeza desse Deus, nós temos uma coparticipação com Ele, nós falamos com Ele a qualquer momento, a qualquer instante, de noite, de madrugada, no serviço, no seu banheiro, na hora do banho, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar eu falo com esse Deus maravilhoso, poderosíssimo. O privilégio, evidentemente, é daquele que é praticante da palavra e não somente ouvinte desta palavra. Esta é uma parte da admoestação de Tiago. Sem necessidade alguma de marcarmos audiência, como ocorre nas autoridades do mundo. Nós falamos com esse Deus único a qualquer momento, através da nossa oração. Daí, amados, um culto de oração não deve ser negligenciado, não deve ser esquecido. Devemos colocar na nossa agenda, nos nossos compromissos, pelo menos uma vez ou outra, mas participarmos de forma congregacional. A negligência da oração, amados, é muitas vezes falta de convicção de que a nossa palavra, ainda que falha, ainda que não inspire confiança, mas por misericórdia de Deus, ela se relaciona com a palavra de Deus, esse Deus que um dia esteve entre nós. A essência do nosso relacionamento, ou seja, do relacionamento da nossa palavra com a palavra de Deus, se dá mediante a fé. Mediante a fé. Porque sem fé, a palavra nos diz, é impossível agradar a Deus. Então vem a fé num primeiro plano e a prática da oração. Pela palavra da oração, nós expomos a esse Deus maravilhoso todas as nossas necessidades. Da mesma forma que com as mesmas palavras nós damos ação de graças, nós agradecemos pela vida, pelo alimento, pelo vestuário, nós agradecemos pela saúde e por bênçãos e mais bênçãos que copiosamente Deus derrama segundo o beneplácito da sua vontade. Deus, pela sua palavra, nos fala expondo-nos a sua vontade. O que nós percebemos pela Bíblia é que a sua vontade declarada é a respeito do que devemos fazer ou não fazer. A grande diferença
é que a palavra de Deus é fiel. Enquanto que a nossa nem sempre é digna de crédito. Devemos tomar o máximo de cuidado para não falharmos com a nossa palavra. Cuidado para não falhar na pregação. A mensagem proclamada, amados, sem a unção do Espírito Santo, ela pode levar a igreja a se transformar numa comunidade alternativa, um clube de serviço, um Lions, um Rotary ou coisa parecida. Há pouco tempo falamos aqui, parece que daqueles não estão aqui mais, mas em 1970 alguma coisa, aquele pastor Jim Jones levou a igreja toda ao suicídio. Irmãos, esse fato marcou o mundo da época. Morreu toda a comunidade, muitas e muitas pessoas, porque ele pregava naquele momento um contraste com Jesus naquele momento, e todos se suicidaram. Foi uma catástrofe. Quando eu falei isso aqui há uns anos atrás, o Wilson Matos, que estava presente aqui, ele buscou no celular, na internet, e achou a Carmen deu mais argumentos para aquela nossa expressão. Mas, irmãos, o certo é que a palavra do homem é falha. Por outro lado, a igreja, olha a virtude da pregação, a igreja não é chamada para entreter pessoas, realizando shows evangelísticos, pregações extraordinárias, cheias de requisitos, cheias de expressão mundana. Mas a igreja é chamada para pregar a palavra, quer ouçam, quer não, em tempo ou fora de tempo. Não percamos, amados irmãos e irmãs, o norte instrutivo, a direção instrutiva, que traduz o verso 25, quando diz: aquele que considera atentamente na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz no que realizar. Irmãos, queremos promessa mais gratificante? É difícil praticar a palavra? Não é, irmãos. Pode trazer sacrifício, sim, traz. Mas como é que você vai chegar à vitória sem tiver luta? Não existe vitória sem lutas. Agora, o que é interessante notar é que muitas vezes oramos e não somos atendidos. A Bíblia fala, é porque não sabeis pedir. O não saber pedir se enquadra. Vocês não praticam minha palavra, vocês não estão aptos para falar comigo. Irmãos, parece uma brincadeira, mas não é brincadeira. É muito sério. Em contrapartida, o que não considera a palavra, mas simplesmente ouve, ele não será capaz por si só de se ver livre da impureza do pecado. Por isso, ele está sempre algemado pelo pecado. O que eu queria fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não queria, é o que eu faço. É as palavras do apóstolo Paulo. E é o recado do verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Estes são os que contemplam, achando tudo bonito. Sai da igreja e fala assim: o sermão foi maravilhoso. Nossa, o pastor falou bem toda a vida. O estudo foi extraordinário. Nossa, que beleza. Mas ficou só na contemplação, amados. Não resolve isso. Nós temos que ouvir, não admirar aquele que trouxe a mensagem, aquele que trouxe o estudo ou qualquer coisa que vale. Nesse quadro enquadramos todos nós, até você, se algum dia estiver à frente e for usado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem. Não se envaideça, porque o objetivo não é esse. A glória é dada a Deus, unicamente a Deus. E se você passar por algum relance de vaidade, peça a Deus em introspecção: Senhor, tira de mim esse pensamento. Eu quero que toda a minha irmandade, eu quero que toda a coletividade, eu quero que todo aquele que esteja sendo alcançado pela minha voz, e se eu estiver com o alto-falante, eu quero que todo o bairro que esteja ouvindo pelo serviço de alto-falante o que eu estou proferindo. Eu não quero glória para mim, Senhor. Eu quero que o Senhor seja exaltado. Irmãos, esse é o sentido da pregação e da vivência da palavra.
Acabando, amados. A palavra considera esse negligente, irmãos, alheio, indiferente, descuidado. O que pratica, a palavra considera bem-aventurado, feliz, favorecido, venturoso, afortunado e, sobretudo, salva-o da condenação eterna. Irmão, aqui devemos parar para pensar. Salva-nos, a palavra praticada nos salva da condenação eterna. É preciso que a gente pare, amados. Não é possível que o mundo em que nós estamos vivendo, a injustiça parecendo campear, as autoridades manipulando a lei a seu bel prazer, juízes não são presos, políticos não são presos, entram e saem. Onde são aqueles que a Lava Jato mostrou roubando milhões? Em casa. Diz que está de tornozeleira, sei lá se estão. O certo é, amados, que a injustiça campeia. Nós vemos o ladrão, o assassino, o marginal, o estuprador. Nós vemos tanta série de injustiças sendo praticada. É justo, aí eu pergunto na minha ignorância, é justo essas pessoas ir para o lugar que vai o Filho de Deus? Ele pode ir, irmãos, depende dele, ele tem que se arrepender, mas não brinque com a palavra de Deus, como muitos falam. Quando eu ficar velho, eu vou procurar essas coisas. E se não tiver chance? E se você já está fazendo essa pré-proposta, e Deus não atendeu o seu pedido, porque sabe que você está barganhando com ele? Irmão, é sério isso? Nós temos que pensar em Deus na nossa juventude, quando nós estamos vendendo saúde, e não quando ficarmos velhos, como vemos hoje. As igrejas estão cheias de gente velha. Não nos esqueçamos, nada nos incentiva, pela palavra de Deus, à prática de sacrifícios penitenciais. Eu fiz muito no meu passado. Hoje vejo quanto tempo perdi. Não nos incentiva a obras, unicamente obras. Eu fazia os dois, mas eu vejo pessoas somente pelas obras. E não nos incentiva, tampouco, fazer súplicas, orações em gritos como sem desespero. Deus não é surdo. Ele ouve a nossa oração no mais profundo recôndito do seu coração. Um sussurro apenas, um pensamento apenas. E esse Deus abre as comportas do céu para o seu pedido. Depende unicamente de todos nós. No nosso viver diário, nós detectamos muitos contrastes entre a palavra nossa e a palavra de Deus. A palavra do homem requer muito cuidado quando pronunciada sem a orientação do Espírito Santo. Sejamos ponderados e pronunciá-las todas com amor, principalmente na evangelização. Pronunciadas com amor, certamente mais pessoas à nossa volta serão abençoadas. Com ira, com desconfiança, com crítica, nem tanto. Devemos nos posicionar sempre prontos para ouvir, tardios para falar. O verso 19 e 20 que lemos há pouco é uma alusão, ou seja, uma referência indireta à precipitação na proclamação do Evangelho. Ouvir bem a palavra para falar melhor depois. Não compreendendo bem o que se ouve, há risco de deturpar a mensagem. Daí a necessidade de prestarmos atenção naquilo que está sendo pregado. Se houve dúvida, faça como os de Bereia. Veja na Escritura, se confere com o que você ouviu. Talvez fosse este o raciocínio do apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago no capítulo 2, a Timóteo no capítulo 2, versículo 15, dizendo assim: para ser um obreiro aprovado, é preciso manejar bem a palavra da verdade. Quantas heresias são proclamadas, negligenciadas, não observando esta exortação. Devemos tomar muito cuidado, para que em nome da justiça de Deus,
não exerçamos a nossa própria justiça. É muito comum ouvir isso, irmãos. A pessoa aponta o dedo para aquele e esquece que ele deve 2 vezes mais. Aponta aquela justiça como que Deus determinou, mas ele pratica pior do que aquilo. Temos que tomar cuidado. O versículo 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A inutilidade, amados, a inutilidade de uma crença inútil, vã, sem conteúdo, é o fato de que a verdadeira se fundamenta na única fonte de revelação, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia é coerente, abençoadora, acompanhada e orientada pela ação do Espírito Santo. Outras fontes não têm essa orientação. A título de maior reflexão, o pastor Sidney Baxter, se é esse o nome pronunciado corretamente, disse em uma certa ocasião: ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, mas aprender a dominar a sua própria língua. Devemos praticar a fé, contradizendo a falsa palavra, mostrando os nossos frutos de maneira clara. Você prega muito mais a palavra de Deus lá fora, com o seu testemunho, mostrando claramente que a sua vida é consequência do fruto da prática da palavra de Deus. O exemplo que hoje se enquadra mais corretamente nesse texto que nós ouvimos é quando mostramos generosidade com os mais desfavorecidos da sorte, ajudando-os a suprir todas as suas necessidades. Tiago, no final do verso 27, aconselhando a nos guardar incontaminados do mundo, ele se associa ao pensamento de Paulo e de Pedro. Ao pensamento de Paulo, Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo afirma: não devemos nos assemelhar ao sistema deste mundo. Em outras palavras, obviamente. E a Pedro, quando Pedro escreve: não devemos imitar as pessoas não convertidas em seus costumes pecaminosos. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro 2,9, em outras palavras. Finalizando, amados, agradar a Deus não é algo assim aparentemente tão difícil de se vivenciar. Eis alguns requisitos básicos para que saiamos daqui um pouco menos tenso, que eu vejo que os irmãos estão com a cara estão com a expressão muito tensa para mim. Eis alguns requisitos básicos: estudar a palavra e praticá-la. Praticá-la com frequência em oração. Exercer os nossos dons espirituais. Vigiando, nós não seremos atraídos pelas ofertas, pelos encantos deste século. Peçamos a Deus em oração que nos mostre o caminho mau, que porventura algum de nós possa estar enveredando. Concluindo, fazendo uma correlação entre a palavra de Deus e a nossa palavra, podemos dizer: a de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4,12. Quanto mais falamos dela, tanto mais pessoas serão abençoadas. A nossa é deficiente, necessita de vigilância. Devemos, sobre todos os aspectos, buscar alinhamento da nossa palavra com a verdadeira palavra, a palavra de Deus. Buscar alinhamento, a nossa palavra com a palavra de Deus. E eu gostaria de terminar, Márcio, o horário já está, felizmente aconteceu, coincidiu, está acabando e o meu estudinho também está acabando. Mas aqui, ó, vamos terminar esse nosso pequeno estudo fazendo nossas, definitivamente, fazendo nossas, em definitivo. Não saia daqui ouvindo, não, mas pratiquem as palavras do Salmo 19, versículo 14, quando diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém.